Tá no ar, começou no Blá Blá Blá, às 22 horas, em todos os canais do Metrópolis, no X, no Spotify, no YouTube e no LG da Smart TV. Tá valendo! Vou dizer uma coisa, quando eu arrumo treta na minha vida, sempre foi assim. O primeiro ensinamento dos meus pais, se vire. Meu pai falou, nunca te protegerei. Por quê? Porque ele não quer dever favor para os outros. Acima de tudo, por isso. Claro, ele também queria me ensinar a ser uma pessoa responsável, com princípios, e também não quer ficar devendo favor para ninguém. Ele é um jornalista, ele não pode se expor, se vire. Então, sempre que eu fazia uma bobagem, eu ia lá e me explicava. Com o Flávio, pelo jeito, nem é assim, né? Flávio Bolsonaro, além de fugir das explicações, ele acha que é o papai que tem que explicar as tretas do filho. Hoje, Flávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PL, veio com a cascata de que acabou aquele papinho de cobrá-lo explicações a respeito do dinheirão que ele ganhou, dinheirão, a grana, os 61 milhões que recebeu de Daniel Vorcaro, o banqueiro mafioso, que era o dono do Master. Ele prometeu que daria explicações sobre esse dinheiro, um dinheiro supostamente doado para o filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. O dinheiro foi passear nos Estados Unidos, fez excursão pelos States, foi, voltou, ninguém sabe de fato aonde parou, como foi usado. Veio a promessa, a primeira promessa de campanha do Flávio: vou explicar essa história, tintim por tintim, vai ter um relatório em um mês, dizia ele, em 30 dias daria todas as explicações. Chegaremos na semana que vem a 100 dias e nada de Flávio se explicar. Mais cedo, perguntado sobre isso por jornalistas, disse que Dark Horse é assunto que ficou para trás, que não tem mais que explicar nada sobre isso, até porque, segundo ele, já vazou documentos que explicariam como foi usado o dinheiro. A imprensa já sabe, segundo ele, já foi dada a explicação, ou já foi vazada a explicação. Essa é a cascata dele, não tem mais que falar disso. E sim, Lula é que deve explicações a respeito de Lulinha, do Fábio Luiz, do filho dele, que está metido com lobistas que queriam vender aí produtos para o Ministério da Saúde. Então, Lulinha, o papai tem que explicar, segundo o Flávio. Flávio não deve explicação nenhuma, segundo ele próprio. O que você achou disso aí, Ricardo Noblat? O absurdo de sempre. Quer dizer, mas o cálculo do Flávio é o seguinte: pelo cálculo faz sentido essa posição dele, mas ela não é menos absurda porque pelo cálculo político faz sentido. Quando estourou esse escândalo do envolvimento do seu Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a quem ele pediu dinheiro para financiar o filme do papai, depois de ter dito que não tenho nada mal com isso, o Daniel Vorcaro. Quando esse escândalo estourou, nas pesquisas de intenção de voto, aos poucos foi aparecendo o estrago que o escândalo tinha provocado na imagem do Flávio Bolsonaro. Então ele começou a se assustar com isso. Ele chegou a perder muitos pontos nas pesquisas de intenção de voto, por conta disso. Aí ele disse: não, não, claro, vou explicar isso tintim por tintim, vou explicar. Como ele recuperou esses pontos que havia perdido? Até porque esses pontos não se transferiram para nenhum dos outros candidatos da direita que o acossam na tentativa de ultrapassá-lo nas pesquisas, aí ele pode dizer: bom, já recuperei, os votos da direita que eu tinha perdido voltaram a se reagrupar em torno do meu nome, então não devo satisfações a ninguém. Deve satisfações sim. Deve satisfações, sim. E mais adiante a gente vai comentar o caso do Lulinha e eu vou fazer uma relação com isso. Mas vamos ver agora, a princípio, o que ele disse hoje a respeito de é uma página virada, só para ele que quer que essa seja uma página virada. Só para ele.
porque nada foi investigado ainda direito, ou pelo menos nada vazou sobre as investigações em torno do dinheiro para o filme de exaltação do pai, que foi para isso que ele disse que pediu dinheiro ao Daniel Vorcaro. Pediu às vésperas da primeira prisão do Daniel Vorcaro, depois que Daniel Vorcaro foi solto pela primeira vez, porque hoje ele está preso. Depois que ele foi solto pela primeira vez e mandado para casa com tornozeleira eletrônica, o seu Flávio foi lá no apartamento do senhor Daniel Borcaro, em São Paulo. Segundo ele, só para dizer que, não, chegamos aqui, demos um ponto final nessa história nossa de eu lhe pedir dinheiro e de você me dar dinheiro que ele disse que tinha recebido e que tinha sido aplicado na produção do filme do pai. Aí vem a produtora e diz: olha, aqui não apareceu dinheiro. Ele foi lá dizendo que era para pôr um ponto final. Não precisava pôr um ponto final. O cara já tinha sido preso. O cara tinha sido devolvido para casa em prisão domiciliar com tornozeleira. E depois o cara seria preso pela segunda vez e continuou preso até agora. E cadê as explicações do Flávio? O melhor é a Ele acha que não desculpa precisa. para Ele receber a acha. grana. Que ele disse que o Daniel Vorkar investiu no filme porque tinha a perspectiva de lucrar com Era a de lucrar com o bilheteria do filme. filme. Olha que ridículo. O Aliás, filme mais é caro outra. do ano, do mundo, praticamente. Mais caro que qualquer É, produção gringa. Como é que aliás, o é cara tem a outra cara de pau de pergunta. dizer que vai vender bilhete o suficiente para dar lucro para um investidor minoritário? É incrível este caô. E é um dinheiro que foi dado com a condição de anonimato, sob a condição de anonimato. Sob a O condição de Vorcaro anonimato, não queria que era. soubessem Quer, que quer deu. dizer, É só um investir investimento, mas não quer saber que deu. investir num filme, um Pelo amor de Deus. empresário, um banqueiro, eu, você, Google, a gente pode querer investir no filme. Agora, por que o anonimato? Por quê? Qual é o problema disso? É uma coisa legítima, não é? Uma coisa feita pelos trâmites, respeitando os trâmites que devem ser respeitados numa ocasião como dessa, do empréstimo. Estava tudo limpo, tudo era um céu anil. Então por que anonimato? E por que que o E dinheiro foi por que essa. passear no Texas, né? Para que fez uma excursão numa conta gerida pelo advogado do Eduardo Bolsonaro, alguém que tem como especialidade a migração, né? Conseguir green card, fazer com que você migre para os Estados Unidos. Não é alguém que é especialista em filme, em orçamento, em nada que tenha a ver com o filme em si. É uma pessoa, um advogado do Eduardo, nos Estados Unidos, que trabalha com migração. Esse é um detalhe importante. Qual é a função do advogado? Porque não dá nem para dizer, não, o advogado estava lá querendo usar o dinheiro do filme. Não, não tem porquê. Este advogado não trabalha com nenhum assunto que se relacione à produção do filme. Então, não faz o menor sentido nem ir para fora do Brasil, muito menos na mão do advogado de migração do Eduardo Bolsonaro. É tudo estranho. Não, e esse dinheiro pagou o quê? E esse dinheiro, se até a própria produtora do filme diz, olha, esse dinheiro não apareceu por aqui. Pagou o quê? Foi o suficiente? Foi todo investido na produção de um filme cuja produtora diz que não teve dinheiro, do seu Daniel Vorcaro? E onde é que está esse dinheiro? Quem é que está usando esse dinheiro? Esse dinheiro, na verdade, não teria ido para os Estados Unidos, ou só uma parte do dinheiro foi, e o resto ficou aqui para poder alimentar, pagar as despesas da campanha do seu Flávio Bolsonaro. Tem mil perguntas que não foram respondidas e que Na se depender época, do Flávio, não vai ser jamais respondido. serão respondidas. Claro, e outra Se a vo- coincidência, o Flávio quitou a casa dele, milionária, de 6 milhões no 6 papel, milhões e meio, né? né? Só que nenhum corretor de imóvel diz que vale isso. Dizem que vale 12 milhões. A casa que ele supostamente pagou 6 milhões, que ele ia ficar uns 20 anos pagando o empréstimo que ele teria feito, contraído junto ao BRB, um empréstimo já maravilhoso, quase sem juros.
Ele ia demorar 20 anos, ele pagou com 14 anos de antecedência, uma coisa dessa, com uma década de antecedência, justamente na época, ele quitou justamente na época que recebeu esse dinheiro do Vorkara, porque a galera não se atina. Mas amiguinhos jornalistas, eu ouvi isso de um amigo meu que entende muito e que é ligado aos Bolsonaros, ele falou, ninguém tá prestando atenção, né? Porque foi justo nessa época aí que ele quitou, inclusive, a casa milionária dele, na época que ele recebeu o dinheiro do Vorcaro. Mas, Pois é, será segundo que ele, há? não há explicações acertadas. Não há Não nenhuma há. explicação. E volto a repetir, porque ele acha que não tem explicações a ser dada, porque os pontos que ele perdeu nas pesquisas, ele recuperou esses pontos. Então ele acha que falar nesse assunto não interessa mais a ninguém. E como esses eleitores da extrema-direita acreditam e fazem questão de acreditar em qualquer desculpa que os Bolsonaro, não só Flávio, os Bolsonaro, a família oferece como desculpa, eles seguem. Tá bom, então tá ótimo, tá tudo explicado, tá tudo resolvido, não tem que falar mais nesse assunto, não. Estou me referindo aos eleitores de extrema direita, bolsonaristas ali, para valer, que não discutem nada. Sim, mas também teve perda, o Flávio tinha perdido votos, da direita, que não é bolsonarista, mas que está ali hesitando, vai para um outro candidato, não vai para outro candidato, fica com Flávio. Ele perdeu votos também entre os eleitores que se dizem independentes. Dizem até agora que não sabem quem vão votar, se no Flávio, se no Lula, eventualmente se em outro candidato. Mas só que ele recuperou. Dessa outra, os votos, pelo menos da direita não bolsonarista, que com o passar do tempo olharam, olha, mas o Caiado, o Ronaldo Caiado, candidato do PSD do Kassab, ele não cresce. O Renan Santos até que cresce um pouquinho, mas também fica ali emperrado atrás. O Zema, esse, não vai para canto nenhum. Então, ó, eu sendo de direita, eu sendo anti-PT, eu sendo anti-Lula, eu vou ter que acabar de votar no Flávio. Então, essa direita não bolsonarista, que tinha se afastado do Flávio por conta do escândalo do dinheiro tomado ao Banco Master para supostamente financiar o filme sobre o papai dele, essa direita também voltou para o colo do Flávio e deverá continuar no colo do Flávio até a véspera do primeiro turno. Mas vamos ver o que é que o Flávio disse hoje em São Paulo, quando ele foi para o seu primeiro dia de campanha nas ruas. Nas ruas é assim, é uma passeata, não é uma passeata de muita gente, porque não tem muita gente cercando o Flávio. É uma passeata ali, com gente fazendo barulho, aí o candidato chegou, o candidato chegou. Aí entra assim no mercado, aí dá uma olhada nas coisas, aí cumprimenta pessoas, aí depois vai tomar um caldo de cana com um pastel. Aliás, essa coisa de caldo de cana e pastel é o único ponto em comum que eu tenho com o Flávio. Eu gosto muito de caldo de cana e de pastel de carne. Aí ele hoje foi lá para um mercadinho, aí come ali um pastel, toma um caldinho de cana, aperta a mão de alguém, apertamento de alguém. E esse foi o primeiro dia de campanha dele. E aí, claro, nesse momento a imprensa o aborda quando ele permite. Na maioria das vezes ele não permite. E consegue fazer algumas perguntas, não Vamos ouvir. todas. Não todas. E aí o Flávio responde desse jeito. Solta aí o Flávio. A própria prestação de contas que foi feita do filme foi vazada do processo que responderam e viram que estava tudo certinho. Agora, quem tem que prestar conta é o Lula, não sou eu. É ele que recebe Augusto Lima e Vorcaro lá prometendo que vai trocar o presidente do Banco Central para esperar um pouquinho para não vender o Banco Master para outro banco, não. Espera um pouquinho, né, que o Lula já vai trocar
o presidente do Banco Central rapidinho consegue resolver isso. Então quem tem que dar explicação é o Lula. Quem tem que dar explicação é o Lulinha. Por que ele quer que o futuro dele está na Suíça e não está aqui no Brasil? Então, da nossa parte, está tudo página virada. Quem deve explicação agora é o PT, que é o governo mais corrupto e incompetente da história do Brasil. Pronto. Aí Pronto, é acabou. satisfatório. E ninguém pergunta até uma coisa básica, que é o seguinte: tá legal, Flávio, agora me diz o seguinte. Você acha que já explicou tudo aí sobre o dinheiro dado pelo Vorcado para fazer o filme de exaltação a papai? Agora, e o filme? Não ia estrear agora em setembro? Está anunciado, estava anunciado desde aquela época e eu não vi nenhuma outra notícia, mas pode ter me escapado a essa notícia de que o filme estava pronto. Finalmente o filme ficou pronto. E estrearia em setembro. Não vai estrear mais? Não tem mais filme. Por que não vai estrear em setembro agora? Para não lembrar ou não voltar a lembrar a história do dinheiro tomado, subtraído ao Banco Master para financiar o filme? Deve ser por isso. Deve ser por isso que eles não querem mais falar dessa história, do filme. Porque aí volta a questão do Seria 11 de financiamento. setembro, né? A cascata era essa, né? Vamos ver. É, tem alguma notícia aí, Guga, que esse filme vai estrear, não? Parece que Não, eles assim, a estavam com previsão era 11 de dificuldades. setembro, mas não, Não tem mais não tem nem notícias que sobre não vai, isso? nem que deixou de ir. Tá na mesma, teoricamente, dia 11 de setembro. Sim, mas já a essa altura já dava para Vai ser saber. lançado Tem a após as distribuidora. eleições, distribuidor. Eles estão aguardando o fim da eleição, Flávio. Ah, vai ficar para depois da eleição. É, Vai ficar para depois. Diretor-geral, olha essa, diretor-geral da Europa Filmes, que é a distribuidora, afirma, olha essa, afirma que seria, entre aspas, uma cagada, uma cagada realizar a estreia durante a campanha eleitoral. Juro por Deus, eu tô lendo só notícia do Poder 360, portanto, de uma fonte que tem credibilidade, não é meme. O diretor-geral da Europa Filmes, Wilson Feitosa, disse que o lançamento do Dark Horse, falou agora, mês passado isso, a trajetória do Bolsonaro será depois das eleições de outubro, então não vai mais ser em setembro. Segundo ele, seria uma grande cagada se a estreia fosse durante a campanha. Ele, juro por Deus, ele falou isso para Malu Gaspar, do Globo. Eles estão usando a Malu Gaspar de fonte no Poder 360. Não tem data ainda. Com certeza não será antes de novembro. Mas ainda será neste ano. Independentemente de quem ganhar as eleições. Ninguém vai estar disputando nada. Ninguém vai estar usando essa obra de arte como meio de divulgação política. Isso aconteceria se fosse antes do pleito. Vai ser uma grande cagada para o Flávio Bolsonaro. Então é melhor Sim, aguardar. mas a essa altura, Uma grande cagada. uma coisa salvadora, porque imagina se eles tivessem mantido a data original de exibição do filme. Vamos estrear agora em setembro. Ah, é? Ah, esse 11 de filme. setembro. É, Daqui eu a me duas lembro, semanas. vai. Daqui a três, É, não. 20 dias. Imagina se fosse mantido. Ah, entendi. Aí o cara pensava assim, o cara que não presta muita atenção nas coisas, houve uma coisa aqui, outra acolá. Disse, mas não era esse filme que o Flávio tinha pedido dinheiro para aquele banqueiro, que eu nem me lembro mais o nome do banqueiro? Não era? Ah, bom. E ele não se explicou, né? O Flávio não se explicou sobre aquele dinheiro, nem o destino do dinheiro. Entendeu? Aí era para afundar de vez a candidatura do Flávio Bolsonaro. O E 11 ainda ia seria ser o no 11 11 de seria o setembro. 11 Não, de dia 9 setembro. 9 do 11. Não, não. As Torres Gêmeas era 11 do 9. Não, era 9 do 11. 9/11, né? Ah, não, é dia 11 de setembro também. 11 do 9 do Brasil. Seria o Ia 11 de ser no dia setembro. 11 do 9. Ia ser a demolição Era, completa era, era o da 11 de campanha setembro, dele. eu ia Olha, explodir. um comercial para quem está acompanhando pelo Smart TV da LG. Já já a gente volta.
Essa coincidência de data seria engraçada. Então, tudo que o Flávio não quer que se fale mais é desse filme.